dia, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nesse dia tão especial para a Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, quando nós, assembleandos, estamos completando 102 anos da fundação da nossa igreja. Hoje, 24 de maio de 2020, na lição 8 da nossa Escola Bíblica Dominical, sobre o tema Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Tema muito feliz para o nosso aniversário. Nosso textuário está lá em Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. Verdade prática nos diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. O objetivo geral e específico é ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Ao final desta lição, vamos explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas no Novo Testamento Ele habita em nós por meio do Espírito Santo. Vamos apresentar o fundamento da igreja está na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Vamos refletir que somos templos do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Leitura bíblica em classe. Aí é a vez de vocês participarem, nossos alunos da EBD. Ela está lá em Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. E eu te convido a parar o vídeo neste exato momento e fazer uma breve leitura compassiva de todo o texto e a marcar na sua Bíblia ou escrever em algum bloquinho de papel estas palavras que estão destacadas, que facilitam a compreensão de todo estudante da Palavra de Deus. Eu espero que você tenha parado o vídeo e espero que você tenha feito a leitura para darmos continuidade. Introdução. Nosso ponto central desta lição é que Jesus é a pedra basilar da igreja. Neste sentido, precisamos compreender quem está escrevendo o livro de Éfesos. E aqui está a credencial do apóstolo Paulo. Quero ressaltar que nós traremos algumas referências, como Atos, capítulo 22, do versículo 3 ao versículo 21, esperando que os irmãos parem o vídeo ou em outro momento verifiquem na palavra de Deus o texto por completo, pois aqui traremos apenas os versículos chaves e necessários para o entendimento. Neste caso, eu destaco o versículo 3, onde Paulo diz: quanto a mim, sou hebreu, nascido em Társus, da Sicília, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel. Daqui a pouquinho veremos quem é Gamaliel. Instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus. Atos, capítulo 5, do versículo 33 ao 40. Destacamos o 34. Levantando-se, aí a gente vê quem é Gamaliel.
no conselho, era pertencente ao conselho, era fariseu, era doutor da lei, e não era qualquer doutor da lei, ele era venerado pelo povo. Mais informação sobre Paulo está lá em Filipenses capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 7, onde diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, onde diz que ele era da linhagem de Israel e diz que era da tribo de Benjamim, e traz uma informação que seu pai era hebreu e sua mãe era hebreu, portanto ele era hebreu de hebreu, e segundo a lei ele era fariseu. Mais tarde, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, Paulo, depois de se converter, diz: eu sou o menor dos apóstolos. E não se achava digno de ser chamado apóstolo, porque ele tinha perseguido a igreja do Senhor. O apóstolo Paulo, no nosso texto áureo, em Efésios capítulo 2, versículo 20, ele faz uma linha regressiva dos acontecimentos até o dia de hoje, o dia em que a igreja está edificada. Ele diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. Se nós observarmos e começar na linha do tempo adequada, vamos perceber que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, é o começo de tudo. João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4 e o 14, diz que no princípio era o Verbo, Jesus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o versículo 14 nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tudo começou com Jesus. Depois, antes de Jesus nascer, antes de Jesus se tornar carne, nós tivemos as profecias que foram profetizadas pelos profetas do Velho Testamento. E Jesus, em João, capítulo 5, versículo 39, ele diz: examinai as Escrituras, são elas que de mim testificam. Precisamos estudar a palavra de Deus. Depois, nós vemos o fundamento dos apóstolos. E em que eles foram fundados? Mateus, capítulo 7, versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou de sua doutrina. E os apóstolos estavam lá, meus queridos. Atos, capítulo 4, versículo 13. Jesus já havia morrido, agora está Pedro e João pregando no templo. E foram presos, e foram indagados. E alguém chegou para os principais dos sacerdotes e disseram que eles eram sem letra e indouto. Então, eles se maravilharam e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Chegou até nós. Somos edificados sobre este fundamento. Colossenses, capítulo 1, versículo 21 ao 23, onde destacamos o 23, onde Paulo diz assim: se permanecerdes fundados e firme na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Ou seja, ministra. Mas ele ministra como quem? Ele ministra como apóstolo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Portanto, assim entendemos a linha regressiva que Paulo faz em Efésios, capítulo 2, versículo 20.
1. Um edifício espiritual. Subtópico 1. Santuário judeu. O templo do Antigo Testamento representava o desejo de ter conosco Deus habitando entre nós. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, nos diz, Salomão, mas na verdade habitaria Deus na terra, eis que o céu dos céus e até o céu dos céus não te poderia conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. João, capítulo 1, versículo 14 e 17, diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade por Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, do versículo 20 ao 25, destacando o versículo 1, quando José recebe o anjo e ele diz, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E o nome Jesus, o anjo ele dá a tradução do que quer dizer o nome Jesus. O nome Jesus é idêntico ao nome de Josué, e os dois nomes significam Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O templo judaico representava o desejo de Deus se fazer carne e habitar entre os homens, de Deus corporalmente vir e habitar entre os homens. O próprio templo judaico era uma profecia de que Deus viria habitar conosco. Mas, em todo o tempo se teve a consciência que não se poderia construir um templo, um lugar de 4 paredes para conter Deus, onde Deus habitaria, onde Deus se limitaria a estar ali. João, capítulo 2, versículo 18 ao 22, diz assim Jesus, derribarei este templo e em 3 dias o levantarei. E ele falava de forma de parábola ali e ninguém entendeu. Alguns até acusaram ele de querer derrubar o templo. Foi uma das acusações que ele recebeu. Mas quando ele morreu e ressuscitou entre os mortos em 3 dias, os seus discípulos se lembraram, porque Jesus era o templo. Jesus representava aquele templo judaico que eles esperavam, a esperança de que Deus habitasse entre os homens que os judeus tinham, estava ali, corporalmente em carne, o Verbo encarnado em Jesus. Nosso segundo subtópico diz, santuário cristão. Se por um lado o apóstolo Paulo, em seus textos, desconstrói a ideia de templo físico do Velho Testamento, por outro lado, ele compara o crescimento espiritual do cristão com a construção de um edifício que cresce para templo do Espírito. Efésios, capítulo 2, versículo 21, diz assim, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no Senhor, para o Senhor. A pedra angular. Esta pedra era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce. E em uma das escavações no local do templo, em Jerusalém, foi encontrada um monolítico
com cerca de 12 metros de comprimento, o que significa que no templo foi usada uma grande pedra, e esta pedra era o sustentáculo, era uma rocha que sustentava a base do templo em Jerusalém. Jó, capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 41, é uma leitura que vale a pena ser feita. Destaco o versículo 6, que diz assim: sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Isaías, capítulo 28, do versículo 14 ao versículo 18, onde eu destaco o versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu assentarei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Interessante. Essa frase, quando eu aceitei Jesus em 1994, pastor, presidente João Batista, de saudosa memória, que já dorme no Senhor, ele dizia: quem crê, não se apresse. Que maravilha! Romanos, capítulo 9, versículo 33, diz assim: está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha, segura essa palavra aí, rocha, de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Rocha de escândalo, meus queridos, é porque o judeu não admitia de maneira nenhuma que o Filho de Deus viesse a salvar os gentios primeiro, antes de salvar os judeus. Mas como eles rejeitaram a Jesus, isso acontece hoje. E isso para eles é como uma pedra de tropeço, é como um escândalo, porque deveria primeiro começar com eles. Mas veja que aí foi colocada a palavra rocha. E essa palavra rocha foi usada por Jesus mais tarde, onde ele diz lá em Mateus que ele, sendo a rocha, ele diz que todo aquele que guarda e pratica a palavra que eu digo, vou comparar ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então a rocha é a palavra que ele diz que se torna prática nele. Nosso quarto subtópico: Cristo, a pedra principal. A pedra angular neste novo santuário é o próprio Cristo. Salmo 118, versículo 22, que diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. João, capítulo 1, versículo 11 e 12 diz assim: veio para ter os seus, e os seus não o receberam, mas todo quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crê no seu nome. Filipenses capítulo 2, versículo 8 ao versículo 11, um texto que vale a pena ser lido. Destaco o versículo 9, que diz: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Jesus se submeteu na cruz, ele conquistou um nome superior a todo nome. E quem crer no seu nome será feito filho de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Também é um texto muito rico, que vale a pena você ler. Destaco o versículo 6, que diz assim:
Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 29, é um texto que vale a pena ser lido. É Jesus falando, versículo 24: todo aquele, pois, que escuta a minha palavra e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Para esse homem prudente, esta rocha não é pedra de tropeço. Para este homem prudente, esta rocha não é um escândalo. Esta rocha é um alicerce. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Segundo tópico: o fundamento do apóstolo e dos profetas. Primeiro subtópico: conceito de apóstolo. Inicialmente, a igreja primitiva adotou para o ministério e apostolado o significado de testemunha ocular de Jesus Cristo para o cargo de apóstolo. Atos capítulo 15, versículo 23, merece a sua atenção. Destaca o versículo 22, que diz assim: começando desde o batismo de João, a pessoa tinha que ter conhecido Jesus desde o batismo de João, até o dia em que entre nós foi recebido em cima. Sabe aquele momento em que os apóstolos estão vendo Jesus subindo, flutuando, e é tomado e desaparece no meio das nuvens, e o anjo diz assim: varões, por que estáis aí perplexos, olhando para cima? Esse Jesus vai descer, Jesus vai voltar, irmãos. Jesus está voltando. Os sinais estão dizendo. E ele continua: um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. A pessoa tem que ter visto tudo isso para ter sido apóstolo. Esses eram os requisitos. Depois, a igreja primitiva adota o conceito de chamado apostólico, que é usado através do termo grego, o significado da palavra, que significa enviado, mensageiro, né? Que é o caso do apóstolo Paulo, que não viu Jesus, mas creu e recebeu esse chamado apostólico, de enviado, de mensageiro. Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20. Jesus diz assim: portanto, ide, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. A ordem que os discípulos receberam, né? E aí, todo mundo que obedece esse ide é um apóstolo, é um enviado, é um missionário, é um mensageiro do Senhor. Romanos, capítulo 1, versículo 1, Paulo se identificando. Paulo, servo de Jesus Cristo, primeiro servo, chamado para apóstolo. E aí a gente vê a conclusão que a igreja primitiva faz. Nesse segundo momento, apóstolo era um chamado. Uns são chamados para apóstolo, outros são dados para profeta, outro para doutor, não é? E assim por diante começa o novo conceito de apostolado. Tópico 2, segundo
Subtópico 2, a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 28, é um texto já conhecido, onde Jesus conclui um discurso e todos se admiravam de sua doutrina, e os discípulos estavam lá. Lucas capítulo 24, versículo 44 até o 48, nós vemos que Jesus ressuscitou e ele se encontra com os seus discípulos e ele começa a explicar as Escrituras, iniciando por Moisés, continuando pelos profetas, e não deixa de fora nem os salmos. Nem os hinos ele deixa de fora, que os hinos também falavam dele. Tá certo? Para você que não sabe, o livro de Salmos era um livro de cântico do judeu. E ele ainda fez mais, abriu o entendimento deles para eles compreenderem as Escrituras. Então, se você não está compreendendo a palavra de Deus, fala com Jesus, ele abre seu entendimento, você passa a compreender ela bem direitinho. E ele ainda disse mais, no versículo 48, sois vós testemunhas. Olha só que coisa maravilhosa. Então, os apóstolos, após Jesus subir, tomaram o intento do seu trabalho, foram pelo mundo, e Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, é um texto que você precisa ler, e Atos capítulo 4, versículo 37, também é um texto muito bom. Eu destaco o 42, onde faz um resumo do trabalho dos apóstolos. Eles perseveravam, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão com os irmãos, que é o amor fraternal, no partir do pão, muito provavelmente a ceia do Senhor, e nas orações. 4 principais pilares. Mas não era esquecido o ato de repartir e o depósito que havia aos pés dos apóstolos, que eram os dízimos, as ofertas, e muitos vendiam todas as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Nessa ocasião, no capítulo 4, versículo 37, era Pedro quem estava fazendo a distribuição. Faz parte da nossa doutrina, não é? Eles perseveravam nisso, a igreja perseverava nisso. Mas qual era a doutrina de fato dos apóstolos? A doutrina foi lá citada, perseveravam na doutrina. Qual era a doutrina de fato dos apóstolos? Qual era o discipulado do cristão naquela época? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33 ao 37. Paulo falando, porque primeiramente eu vos entreguei o que também recebi. Paulo fez discipulado. Cristo morreu por nossos pecados. Primeiro ensinamento. Jesus morreu pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados. Ele foi sepultado. Consta a morte de Jesus na história. Na história romana, foi sepultado um homem chamado Jesus, que foi morto lá na cruz do Calvário. Ressuscitou ao 3º dia, tendo por testemunhas diversas pessoas. E tudo foi feito, meus queridos, como está escrito na palavra de Deus, nas Escrituras. Hebreus capítulo 6, versículo 1 ao versículo 3. Aquele que foi mencionado é o Evangelho, a pregação de que Jesus salva, perdoa os pecados. Aí vem os ensinamentos doutrinários de Jesus Cristo, né? Paulo falando, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Então, se você já aprendeu isso que vai ser mencionado aqui, prossiga, continue. Há muito mais a aprender.
A doutrina base de Cristo era o arrependimento de obras mortas. E o arrependimento leva à confissão. A confissão leva ao perdão. E o perdão, meus queridos, é o ato de pedir, o ato de perdoar. E o ato de perdoar, meu querido, está em 3 dimensões. Ao pedir perdão a Deus, Deus te perdoa, você está perdoado. Ao pedir perdão a quem você cometeu o pecado, a falha, a pessoa te perdoa, você está perdoado. Mas a terceira dimensão do perdão é você perdoar a si mesmo. Quando você perdoa a si mesmo, você não carrega em si a culpa, porque o perdão já lhe foi dado. Jesus Cristo lhe garante o perdão. É por isso que ele ensina que é necessário haver o arrependimento das obras mortas. Também fala, uma das doutrinas de Cristo era a fé em Deus. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Também a respeito dos batismos, que são 3 experiências únicas. Batismo nas águas, batismo no Espírito Santo e o batismo com fogo. Também a doutrina da imposição de mãos, que refere-se à imposição de mãos para a cura, a imposição de mãos para o recebimento de dons e a imposição de mãos para dar autoridade a alguém, para fazer de alguém um diácono, presbítero. Essa doutrina também tratava da ressurreição dos mortos, onde era falado sobre a transformação dos corpos e o arrebatamento da igreja. Terminando essa doutrina de Cristo com o juízo eterno, o juízo da igreja, o juízo do mundo, o juízo de Satanás e seus anjos. Essa era a doutrina de Cristo, era a base. Mateus capítulo 23, versículo 23, diz: quem ama, dá com alegria. Jesus, lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, ele falava sobre os dízimos, que não devemos só dar o dízimo do endro e do coentro, né? E esquecer a misericórdia, mas devemos ser misericordiosos e dar o dízimo de tudo. Não podemos fazer uma coisa e esquecer a outra. Esquecer uma coisa e fazer a outra. E 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, Paulo ele diz que Deus ama o que dá com alegria, né? Então havia também o incentivo dos irmãos mostrar gratidão por tudo que Deus já te deu, porque é do que Ele deu que nós damos, nós devolvemos, nós mostramos nossa gratidão pelo que Ele nos deu. Terceiro subtópico, o testemunho dos profetas. Profecia é uma previsão enquanto não se cumpre. Quando a profecia se cumpre, ela se torna um fato histórico, testificado, testemunhado. Um testemunho, não mais uma previsão. Lucas, capítulo 24, versículo 44 ao 48, já foi lido anteriormente, né? Jesus explica aos seus apóstolos o que foi escrito sobre ele de Moisés e o que os profetas também escrevem sobre ele e que os salmos falam sobre ele. E tudo isso estava nas Escrituras. E por causa dessas Escrituras, os profetas acabaram se tornando testemunhas, não oculares, mas tendo testemunhado por visão e por fé o que haveria de acontecer. Cristo nasceria. E os apóstolos agora se tornam testemunhas oculares.
Terceiro tópico, edificados para a morada de Deus. Subtópico 1. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce e indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 15. Destaco o versículo 9. Porque somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Versículo 10. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Ele fez o discipulado, o qual é Jesus Cristo, a pedra de esquina. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Olha os ajustes aí. Quer crescer? Vai ter que abrir mão das coisas que não convêm, das coisas que não te fazem edificar, crescer. Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graça. Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 24 e 29. Destaco o versículo 16, que diz assim: a qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Precisamos uns dos outros, queridos. Subtópico 2. Templo Santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo designa um recinto interior, lugar santíssimo, lugar de encontro com Deus. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Voltamos àquela antiga pergunta: habitaria Deus na terra? E aquela resolução, que nem o céu do céu pode conter Deus, nem a casa que Salomão estava construindo. Atos, capítulo 7, versículo 48 ao 50. Destaco o 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. Olha o templo em que ele habita. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Então, Deus, em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 ao 20. Destaco o versículo 19. Ou não sabeis
que o vosso corpo, que foi formado do pó da terra, que Deus mesmo fez, é o templo do Espírito Santo e que habita em vós? Terceiro subtópico, morada do Altíssimo. A expressão morada de Deus indicava lugar de habitação permanente e comunhão íntima. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Destaco o versículo 5, que diz assim: vós também, como pedras vivas, lembra que Cristo é a pedra de esquina? Agora Pedro nos apresenta como pedras vivas. Sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Destaco 16, que diz assim: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? João, capítulo 14, versículo 23. Jesus dizendo: e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Efésios, capítulo 2, versículo 22, nos diz assim: no qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Deus em espírito. Amados, chegamos à nossa conclusão. A comparação da igreja com um edifício é apenas uma parábola para nos fazer entender que estamos todo o tempo sendo construídos por Deus. Cada pedra, cada doutrina, cada ensinamento, cada fundamento que os apóstolos nos deram, baseado nas Escrituras, escrita pelos profetas, baseada em Jesus, que é o firme fundamento, a pedra de esquina, que fundamenta os profetas, que fundamenta os apóstolos, que nos fundamenta a sermos igrejas do Senhor. Agradeço a oportunidade e novamente digo parabéns a todos os assembleanos pelos 102 anos da nossa IADERM. A paz do Senhor, queridos.